Olá, meus irmãos, paz a todos, bem-vindo a mais um Evan Podcast e hoje nós temos aqui a ilustre presença, participação e vamos aqui tentar extrair o máximo de um convidado especial. Fábio Fernandes Souza, o profeta Fábio. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado, estou feliz de estar participando. Com certeza. Agora as agendas se convergindo, né? até que enfim, né? É isso aí. Alinhamento do céu, né? Muita agenda, né? Não é? Muita agenda. Graças a Deus. Aí é isso aí, ó. Então, nós estávamos na fila já. E, ó, foi longe esse trem. Mas, amém. Fábio, que é um apaixonado pela palavra de Deus, um homem que tem vivido o sobrenatural de Deus nesse tempo e tem imprimido muita coisa a essa geração. E a gente quer explorar um pouco disso que o Fábio tem carregado, né? E tem também compartilhado com a gente em cada encontro, em cada momento, né? Temos sido muito edificados. Eu queria que você conhecesse um pouco mais a respeito da pessoa Fábio Fernandes Souza. E eu queria, sem muitas delongas, o Fábio ele teve um início de caminhada bem cedo, né, Fábio? Foi. E eu queria que tu falasse um pouco disso para nós. Foi. Rio de Janeiro, Barros Filho, um morro. E foi onde eu nasci ali. E minha família, por parte do meu pai, minha avó paterna, ela sempre foi envolvida com a igreja, e desde o início, na verdade, da Igreja Batista ali do bairro. E aquela coisa da avó pegar o neto para levar para a igreja, né? Meus pais não iam muito, mas ela pegava, foi o primeiro neto, e igreja. Os meus tios, irmãos do meu pai, participavam. Então eu comecei a me fascinar por essa vida comunitária da igreja, uma igreja de bairro, e a música foi minha primeira atração, porque meus tios eram músicos. E eu lembro bem que é bem naquela época da mudança do uso da música na igreja, e aí a chegada do rock, né? Ixi. E eu era pequeno e eu lembro que eles discutiam se podiam ter bateria na igreja ou não. Eu peguei essa parte da Igreja Batista, poder permitir bateria e usar distorção na guitarra. Mas, ao mesmo tempo, aquela coisa foi... A primeira tensão que eu vi dessa quebra de paradigma na igreja me chamou a atenção. A igreja sempre foi um convívio muito familiar, uma vida comunitária, e essa questão do serviço para Deus, desde pequeno, me marcou muito através da minha avó, dos meus tios. E o que te prendeu, então, também foi a música. Foi a música. Aí eu fui seguir o caminho dos meus tios, fui estudar música desde cedo, me tornei músico na igreja, cedo também. Eu já tocava desde os 11 anos bateria, e aí, com 15 anos mais ou menos, eu comecei a entrar no Ministério de Música da igreja. Era adolescente, mas tocava no meio dos adultos, e tinha uma facilidade para desenvolver o instrumento ali. E falar sobre isso agora, bateria na igreja, distorção na guitarra, pode, não pode, vai para o céu, não vai para o céu, pode soar estranho. Agora, né? Agora sou estranho, mas a gente está falando de final de 80, né? Final da década de 80, era Rebanhão. Os mais novos que vão ver, você não sabe nem quem é Rebanhão, que fez uma canção, se a tristeza tentar pegar o seu coração, pegue a guitarra e cante um rock para louvar Jesus. Esse era o choque. Era a música que chocava, cantar um rock para Jesus. Então, a gente pegou essa época. Parece ser surreal hoje, né? Mas é verdade. É verdade. A gente podia fazer um dia aqui só esses remembers, né? Para a gente estar trazendo para essa geração de agora. Sim. Como foi arrancar toco na unha. É verdade. E aquela ideia também da igreja mais certa, né? E a Igreja Batista sempre tinha esse discurso. Nós somos uma igreja bíblica. Querendo ou não, também me atraiu a ser apaixonado pela Bíblia. Eu sempre tive essa curiosidade do livro. Um livro escrito por Deus, sabe? Isso eu lembro quando eu era pequeno, que assim, livro escrito por Deus. Né? Mas teve um momento, também ainda na tua adolescência, juventude, que tu converge, então, para a palavra mesmo, né? Porque justamente nisso, esse processo do Ministério da Música foi importante nessa questão da vivência da vida da igreja. E conviver nos departamentos, juniores, adolescentes, e jovens. Eu trilhei esse departamento sempre envolvido com a música e liderança. E a escola bíblica dominical, que também é muito comum nos domingos pela manhã da Igreja Batista, me atraía, e ali
eu comecei essa paixão pelas escrituras. Uhum. E nesse tempo também eu descobri a questão da ideia das missões, ideia missionárias, por meio de outra organização, Embaixadores do Rei. Sim. Então isso tudo foi tomando meu coração, assim, desde muito novo. As escrituras, missões, a música, a adoração, a oração. E isso mexia comigo. E nas missões me marcava porque minha avó cozinhava para a cantina para levantar recursos para os missionários. Isso era muito legal. E tudo isso acaba te construindo, né? E muito do que hoje tu compartilha ou que tu carrega, né? Sim. Foi agregado nessa época, né? Foi, com certeza. E quando eu chego na minha juventude, eu fui pai cedo e chego na minha juventude já tendo que assumir uma postura de homem, né? De ter uma família, de ser pai de um filho. E eu me encontro com a realidade que a igreja estava experimentando ali no final da década de 90, no início dos anos 2000, a questão da presença, né? A manifestação de Deus acontecendo de uma forma mais intensa na igreja. E aí foi aí que deu essa explosão, palavra, a vocação para ela, o que Deus estava fazendo naquela época na Igreja do Brasil, no mundo também, porque tinha picos de avivamento, né? Toronto 94, Pensacola, Estados Unidos, Argentina 2000, Brasil. E aí veio esse chamamento para não só a questão da música e uma paixão pelas escrituras, mas um serviço mesmo de proclamar a palavra e ensinar ela. Onde tu entende que foi assim, o teu primeiro choque com relação ao sobrenatural de Deus? Foi nessa época. Foi também nessa... Foi nessa época. Era muito forte o que estava acontecendo, e é engraçado que nessa minha transição eu convivi com uma igreja tradicional batista. Pois então. Né? Mas mesmo nela eu ia nessas reuniões que se falava desses focos de avivamento, de milagres, né? Prodígio, dente de ouro, pó de ouro, as pessoas caírem. Tinha uma vigília no Rio de Janeiro muito tradicional, na congregacional de Bento Ribeiro. Uma sexta-feira por mês, virava a noite ali. E nessa vigília acontecia essas manifestações. E a gente ia muito na curiosidade, porque a gente aprendia que isso não era de Deus, era venda de doutrina. Mas eu fui atraído por isso. Quando chegou em 2000, eu fui para uma outra igreja batista aberta a isso. E eu fui visitado, né, num encontro com um cara que abriu essa torneira, como ele mesmo dizia, no avivamento de Toronto, em 1994, ele esteve nessa igreja que eu congregava, o Randy Clark, e foi ali numa manhã que eu tive uma experiência com a presença de maneira pessoal. E ali, para mim, foi o divisor na minha vida. Tipo, eu não me via mais da mesma forma, e não me via pelas limitações que eu tinha para desenvolver o que eu aspirava a desenvolver, e a partir dali mudou. Foram 40 minutos mergulhado na presença, e quando eu levantei eu tinha certeza que foi o antes e depois na minha vida ali, com certeza. Ali, essa idade mais ou menos? 21, 22 anos. Jovem. Jovem. Cheio de gás. E a igreja vivendo também isso, recebeu isso, a igreja como um todo, e ficou nela, e principalmente nos jovens. Os jovens abraçaram isso. E a gente começou um trabalho de descoberta do que era isso, né? E uma série de ministrações de ministros da Argentina, falando sobre o profético, o apostólico, existem profetas ainda, apóstolos, e tabernáculos de Davi com louvor e adoração. Tudo isso foram mensagens que me marcaram. E dentro dessas mensagens eu recebi a chamada para desenvolver isso, né, na minha vida e para a igreja como um todo. Engraçado, né? Como é que... lógico, né? O Senhor trata com nós coletivamente, mas também no individual, né? Era um tempo para a igreja. E aquilo, né? Tu nasce dentro de uma denominação, e aí nós estamos olhando para uma igreja batista daquela década, né? Sim. Totalmente fechada no sentido de zelosa, né? E preocupada, né? Agora, veja só, tu lá no Rio de Janeiro, que para nós aqui já era algo aberto, né? Tu imagina aqui
Nessa época, né? Nessa mesma época. Então eram também... E todo o desafio que o Mevan teve que enfrentar para também vivenciar esse tipo de manifestações, né? Sim, Que aqui assim, também ocorreram. No princípio, a gente aqui era considerado, né, assim, o pessoal da porta larga. Isso, né? Imagina. Deus não está ali, né? Isso é fogo de palha. Isso... Mas era realmente... E, na verdade, era um movimento, e bem falasse, né? Não era só local, mas era nacional, era mundial. Era mundial. Né? Tipo, E eram focos aqui, ali, lá. E eu acho que o que se perdeu, ou muitos, né, não viveram isso do que a gente fala e a gente viveu, justamente porque a gente tinha umas lideranças muito fechadas com relação a esse mover, né? E aquilo, né, Fábio, assim, Deus, ele é sempre novidade, né? Então, às vezes, ele está fazendo algo que, para a nossa cultura, para a nossa leitura, para as nossas lentes, né, a gente não consegue perceber, né, cara? É interessante que o Randy Clark conta no testemunho dele que ele também era um batista, isso que me pegou, e ele não conseguia ver o que acontecia com o Benny Hinn e achar que era de Deus. E ele foi até o Benny Hinn. E ele disse que a primeira vez que ele foi, ele caiu, ele achou que ele jurava que alguém tinha derrubado ele. Então até ele teve que passar por esse processo. E nessa manhã ele estava contando esse testemunho, foi onde me desarmou, né? E é interessante que é marcante, ele falou, ele aponta, né? Eu vejo um anjo atrás de você. Ele falou, eu olhei até para trás porque tipo um anjo. Tipo, para tu ver que naquela época eu também achava isso impossível, estranho, mas realmente foi algo muito pontual, muito específico. E eu acredito que eu recebi uma porção para carregar, né? Inclusive esse termo, né? Foi a gente que passou a desenvolver no nosso serviço de falar sobre o profético pelo Brasil, carregar. Tipo, não é algo que é meu, eu carrego. Certo. Algo que foi dado para mim carregar. Para a igreja. Para a igreja. Para a igreja e para aquilo que Deus quer fazer no mundo também. Então, eu acredito que dali eu recebi uma carga de fato. Tu entende que tu teve um discernimento, um batismo precoce, né, nessa leitura, nesse viés? Sim, eu acredito que foi. E eu fui atrás lá. Depois desse episódio, eu fui em Minas Gerais, estava acontecendo. Eu fui em Londrina, do que estava acontecendo com o caso do Davi. Eu fui atrás, eu mergulhei, assim. Acho que é também por causa do meu temperamento, né? Tipo, eu vou e vou mesmo. E fui, né? E caí dentro no seminário teológico para estudar, porque eu recebi uma palavra do meu pastor, um pastor da igreja, um pastor auxiliar da igreja, que era meu pastor, ele era responsável pelo ensino da igreja, e ele orou por mim num culto jovem e falou assim, eu vejo um prédio muito grande, muito alto. E ele falou, eu acho que isso quer dizer que você precisa construir bastante fundamento, por causa do que você foi chamado para fazer. E pela orientação dele, e na época também eu tinha um mentor já, que era o Samuel Jacuto, um argentino. E a gente conversou, ele falou, não, vai se fazer bem para você estudar teologia e desenvolver o que você foi chamado para desenvolver como base. Então isso foi muito importante também, essa orientação. Eu me dei muito a orientação de pessoas mais velhas. E maduros, né? Maduros. E maduros. Isso é importante, porque às vezes é mais velho, mas não é maduro. Então sempre eu procurei essa referência para ser balizador para desenvolvimento na minha jornada. Agora sim, né? Tu chega até esse momento aí, tu estava dentro da igreja de forma informal, né? Tu recebia a teologia, né? E como é que foi migrar agora para essa área formal, né? Sendo que tu, de batista de berço, tu já vem com uma grande... uma pedra já do fundamento já tinha ali, né? Sim. Mas era muito batista. Isso, né? Só fechado uma doutrina, uma ideia doutrinária, né? E foi importante, na hora de escolher essa questão do estudo formal,
E eu escolhi um seminário aberto, não fechado na doutrina batista, mas que dialogava com outras abordagens teológicas. E foi bom para mim, e principalmente aprender as ferramentas da teologia. Esse foi o objetivo. Não se fechar tanto na sistematização dos assuntos, mas aprender a como usar da teologia, para aquilo que eu estava sendo chamado a fazer. Então, foi uma experiência que, para mim, foi essencial para a área que eu fui chamado a trabalhar. Depois eu pude enxergar, porque geralmente as pessoas, quando vão funcionar na profecia, com o profético, como profeta, não associa esse tipo de desenvolvimento teológico da ferramentação para lidar com o livro, para lidar com a palavra. Então, para mim, foi riquíssimo e continua sendo, porque isso é uma coisa que a gente faz para sempre, né? Inclusive, ontem eu estava com Lapa Filho, um dos Lapa Filho, Mateus Lapa, e a minha esposa e ele me pressionando a continuar, né, a mestrado, doutorado, e para poder avançar nessa área. É uma coisa que a gente tem pensado e orado sobre isso também. Porque é aquilo, né? Tudo, né, continua em desenvolvimento. Isso. Né? Isso. E às vezes a gente fica parado num lugar só, ou, né, com foco fechado nessa doutrina, naquela doutrina, tu acaba perdendo o passe. Né? Uma pergunta agora. Teologia e unção às vezes são vistas como opostas. Como você vê essa integração? Dentro da minha perspectiva de funcionamento, uma das principais características é a integração. Quanto menos dicotomia das coisas, é melhor. Eu acredito que, eu sempre falo, né, Gênesis 1, Deus termina dizendo que tudo era bom. A divisão começa por uma mudança de olhar sobre tudo que Deus criou. E não foi a partir de Deus, foi a partir do próprio homem. Ele viu que a árvore era boa. E esse viu que a árvore era boa já era uma independência do olhar de Deus sobre todas as coisas que ele criou. Então, sempre para mim, essa unção ou teologia não deveriam ser opostas. Elas funcionam juntas. E aí, para fortalecer o porquê, a gente vai ver na Bíblia que Deus, no início da sua relação com Israel, manda Israel construir um tabernáculo. E ele também ordena para que Moisés unja todos os utensílios do tabernáculo com o mesmo óleo de unção que ele ungiria os sacerdotes. Né? Da mesma forma, né? O óleo da unção do sacerdote até é diferente, que ele pede uma fórmula de especiaria diferente, mas a prática da unção é tanto para os utensílios quanto para aqueles que oficiavam com os utensílios. Então, a teologia são os utensílios, são as ferramentas. E elas precisam receber da mesma unção que o indivíduo tem para poder exercer a sua função. Eu acho que a gente não precisa trabalhar, o estudo vai tirar a unção. Para mim, o momento que eu tenho com Deus para meditar são com os meus livros, são com a minha prateleira ali com livros. Falando nisso, né? Sim, concordo, uma coisa não atrapalha a outra. Agora também vejo, Fábio, e aí é uma opinião pessoal, né? Eu vejo que muita gente se esconde também atrás da unção. Ou ir atrás da ferramenta. Tipo assim, não adianta teologia, ou não adianta estudar, porque olha, muitas letras, olha Paulo aí, muitas letras, né? A unção vem o sobrenatural, e aí... Mas eu vejo também que às vezes é a própria preguiça do cidadão de ler um livro, de meditar nesse livro, né? E a falta de quietude, né? De quietude também. Que requer quietude. Eu lembro que uma vez o Mateus era criança, né? E eu comecei a construir uma biblioteca, né? No ano que o Mateus nasceu. Só que antes do Mateus nascer, eu recebi uma palavra quando eu li o meu primeiro livro evangélico, que era
eu não sei se é o drama de Absalão ou síndrome de Absalão. Acho que é o drama de Absalão. Caio Fábio. Falava justamente do filho de Davi, que acaba aplicando ali aquele golpe de Estado e tal, né? Então o livro falava sobre aquilo. E quando eu terminei aquela leitura, o Senhor disse para mim assim, constrói uma biblioteca para os teus filhos. Mas eu não tinha filho algum naquela época. Eu comecei a construir a minha biblioteca e construo até hoje. Verdade, tem bastante coisa lá. Quando eu vou lá, eu fico de olho. E é coisa boa. É coisa boa, coisa boa. E aí, uma vez, eu estava com o Mateus na biblioteca, e aí ele estava fascinado pela quantidade de livros, né? E eu falei para ele uma coisa, talvez ele não lembre, mas na época ele ficou bem impactado com o que eu falei. Porque eu disse assim, que aqueles livros ali, eles são amigos, né? Então, eles têm as opiniões deles. Mas que, né, a verdade, o livro, que ele deveria realmente se aplicar em conhecer a Bíblia, né? E já vi, né, denominações que inclusive proíbem, né, a leitura de material que não seja da sua própria doutrina, né? E isso é uma perda, né? Sim, sim. Porque tu imagina como a gente é lapidado por um olhar até mesmo de uma outra denominação. Claro. Né? Claro. O olhar batista de algo, o olhar presbiteriano de algo, o olhar luterano de algo, até mesmo o olhar católico romano de algo, né? Sim. Como edifica, né? Sim. E como tu acaba sendo trabalhado, né? Então, separar uma coisa da outra e proibir, né, essa busca, né? Como tu falou, esse momento onde tu te fecha, onde tu te introspecta e tu vai meditar e tu vai realmente ouvir o Espírito, né? Isso aí. É porque é um diálogo, eu compartilho da mesma ideia. Os livros são mentes compartilhadas. Isso, é isso. E aquele autor está ali conversando com você sobre o que você está querendo também aprender. E você está dialogando com ele. E nesse diálogo eu confio também na obra que o Espírito faz na vida dessa pessoa. Ele não está escrevendo sem o Espírito. Claro que não tem a mesma inspiração bíblica. Claro, a gente não estou querendo dizer isso, mas eu estou querendo dizer que ele é meu irmão e ele ele está usando um dom e um talento que Deus deu a ele para produzir aquilo, né? E agrega para a nossa vida. A gente aprende a pensar, porque a unção ela é voltada para a capacitação. O sobrenatural é a operação do Espírito de Deus no lugar aonde a gente está. Mas por que é importante o estudo? Por que é importante você saber, né, sobre aquilo que se manifesta? Para você lidar e tirar melhor proveito daquilo que está acontecendo. Então, quanto mais você conhece... existe um autor de um livro, Caçadores de Deus, Tom Tenney. Ele usou esse termo caçador por causa da estratégia que o caçador usa, né? Ele procura saber aonde um animal, por onde ele passou, onde ele sempre está. Então, essa ideia do desvendar dos passos de Deus, dos pensamentos de Deus. Quando eu vou ler um livro sobre pneumatologia, sobre a obra do Espírito, para quê? Qual é o meu interesse? Para quando ela estiver acontecendo, eu sei como tirar melhor proveito daquilo ali e potencializar. É o que a gente faz com a água para gerar energia, por exemplo. Tá ali, ela acontece. Tá ali, mas tá fluindo. A força dela, operacionalizada, gera uma energia, né, que é sustentada. Então, eu acredito que a gente precisa, de uma vez por todas, saber olhar para essas coisas, porque a gente fala da teologia tirar o espírito. Na verdade, são pessoas que nunca tiveram o espírito ou negligenciaram ele. Né? Não quiseram saber dele e fizeram do uso seu próprio conhecimento intelectual. Mas isso não quer dizer que isso acontece com todo mundo. Né? Eu costumo falar, Lapa, que até quando os batistas têm a sua postura cessacionista em relação aos dons, e eles falam que tem que obedecer só a Bíblia, e que está escrito. E eu sempre usei isso como uma maneira de atraí-los a ouvir a possibilidade que os dons continuem em operação. Né?
Então eu sempre uso o texto de 1 Coríntios 12, 1. Com respeito aos dons espirituais, meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem. Uhum. Então, como é que você vai desobedecer o que está escrito na Bíblia? Ignorar os dons. Então, eu acredito que a gente ignora algumas coisas por desculpas do que acontece com aquilo. Então, Paulo, escrevendo para uma igreja que tinha muitos problemas em relação aos dons, falou para ela não ignorar. Ele começa ensinando, corrigindo o problema, dizendo não ignore. Tem problema, tá bom, não ignore. Agora vamos começar a saber como utilizar daquilo que o Espírito manifesta, mas não devemos ignorar. Eu acho que também tem que ser considerado isso. Amém, é isso aí. Ó. Olha só, tu falava, me veio uma pergunta, mas vai passando o tempo, o vento vai ficando mais forte, a gente esquece rápido. Na verdade, era uma piadinha que eu ia fazer. Era assim, ó, eu ia dizer assim, ó, que nós sabemos que se Jesus voltasse hoje, né, na Terra, ele continuaria sendo batista. Né? Então, os irmãos batistas podem ficar tranquilos. Ô, Fábio, qual foi o momento que tu percebeu, né, que realmente Deus estava te chamando para edificar o corpo como mestre e profeta, né, que sabemos que tu desenvolve? O mestre é uma consideração mais daqueles que me ouvem do que de mim mesmo. Porque assim, eu tenho um amigo que a gente já foi muito mais próximo no passado, que é um mestre. E tipo, para mim aquilo ali é o mestre de verdade, porque é ele que me ensinou até a ensinar, né, que é o Anderson Bonfim. Foi no ano de 2003, foi nesse processo quando as palavras chegaram até mim e falavam sobre um trabalho profético, de profeta, como das companhias de profetas de Elias, Eliseu. Muito mais a palavra, figura de Eliseu sempre foi utilizada na boca das pessoas que me davam palavras sobre essa questão da escola de profetas. Então eu comecei a me atentar para isso. E um dia, conversando, dando aula na escola do Anderson Bonfim, em 2004, ele me fala, cara, por que você não faz uma escola? Aí eu, cara, mas como? Eu não me via... Aí ele me deu até o nome da primeira escola que eu tive, foi ele que deu, que foi ECAP, Escola de Capacitação e Ativação Profética. E eu comecei em 2004 para 2005 ensinar sobre o profético. Ali eu falei assim, cara, eu amo isso aqui, esse é o meu chamado. De ensinar, capacitar, ativar, desenvolver as pessoas. Ali tu descobriu? Ali. Já faz um tempinho, né? Tá fazendo conta? Já tá na pista faz tempo, né? E escolas, eu digo, essa época, a ECAP foi uma... Aí depois surgiu, juntamente nesse trabalho com o Anderson Bonfim, o Ceifar, que é uma ideia dele, né? Um centro integrado de formação. Que tu cooperou. E eu cooperei, né? A gente levou a escola ECAP para dentro, né? As grades do ensino profético dentro da escola. Ela era uma escola... integral, e ali foi também uma grande escola para mim, em relação à sala de aula, tratar de pessoas, ensinar. Um aprendizado, né? Sempre, foi um aprendizado. Né? E foi daí que começou a surgir essa itinerância maior pelas cidades do Brasil, visando a plantação de movimentos, no início, movimentos missionários nas regiões, como práticas proféticas apostólicas, e depois até se tornaram igreja. Top. Me diz o seguinte, porque além de ser uma responsabilidade, há um peso, né, entre tu equilibrar o conhecimento, né, aquilo que tu tens, com a questão espiritual, né? Essa sensibilidade né? De discernir o momento, né? De discernir o espiritual, esse peso, né? Como é que é isso aí? Como é que... Tu sabe, Lapa, que eu acredito, como eu fui ensinado e acredito nisso, o dom, quando Efésios 4, 11, 12, né, o famoso ali texto, ele fala que ele designou uns para.
Ele deu pessoas para serem aquilo que a igreja precisa para desenvolver o que ela é. Então a gente vem de berço, a gente nasce com isso. Então você vai descobrir que você tem um destino, né? Cooperar no corpo de Cristo com esse dom. Como a gente falou que a gente carrega. E aí, à medida que eu fui sabendo do que faz um profeta, eu fui encontrando dentro de mim já características de coisas que eu percebia, mas como eu não tinha instrução, não sabia lidar, era visto como algo somente no campo emocional, da minha própria estrutura. Então, eu comecei a perceber que eu já sabia isso. Mas aí vem essa questão da ativação pela orientação e você aprende a lidar com quem você é. Então, isso não é uma coisa que eu me esforço hoje porque eu fui orientado a como desenvolver. Né? Tive esse trabalho com um discipulador, um mentor, um homem que me formou na prática. Tipo, vamos aqui em tal lugar e eu quero que você perceba como são essas pessoas que estão no lugar, como é o ambiente. Eu lembro uma vez que ele atravessou comigo pelas ruas, assim, que você percebe nesse lugar, naquele outro, e sempre no sentido de desenvolver essas habilidades para poder servir no que eu fui chamado para fazer, e não fazer dessas habilidades o serviço. Né? Não a demonstração do que eu vejo, do que eu percebo, mas justamente ter esses sentidos trabalhados para que você coopere, como eu disse anteriormente, na potencialização daquilo que o próprio Espírito está fazendo né, no ambiente. Que eu acredito que esse é o trabalho do profeta, é mostrar Deus na realidade das pessoas. Então ele não é somente o porta-voz de Deus, mas ele é o cara que diz, Deus está nisso aqui. Tem muita coisa realmente que a gente fica naquela, né? Isso é coisa da minha cabeça, né? Sim. Mas eu sempre digo, sempre é. E você precisa confiar que aquilo que está na sua cabeça foi colocado pelo Espírito ou desenvolvido por aquilo que você foi chamado para fazer. Então, a melhor maneira de você desenvolver isso é ir testando sempre com uma postura de sugestão, né? Nunca de imposição. E a gente foi aprendendo assim, a perceber os ambientes, saber o que fazer. Funciona, não funciona, você vai lapidando. Mas essa fala, essa palavra que tu usou, ativação, eu acho que ela é bem chave mesmo. Porque às vezes, assim, tu não tens esse alguém, né, assim como tu teves, muitos não têm esse alguém que pode ativar essa área. E aí esse alguém fica pensando, isso é coisa da minha cabeça. Claro. Porque aí o tempo de desenvolvimento ele acaba sendo mais longo. Quando você tem alguém, isso é encurtado, porque você vai pegando atalhos, né? E olhando o outro como o outro faz também, esse contato com pessoas mais velhas no exercício do dom fazendo, e você vai... Eu lembro de uma experiência que eu tive, que era o seguinte, né? Quando eu vim lá em janeiro de 97, que eu vim para a esfera da fé, eu ficava muito bolado com esse negócio de falar em línguas, apesar de ter nascido numa comunidade pentecostal, né, mas é que eu não entendia, né, porque literalmente eu não entendia o que se falava. Então, para mim, isso não era lógico. Né? E, fazendo uma parte, na época, eu fazia filosofia. Então, era bem difícil assim, discernir isso. Mas eu só fui, na verdade, ser batizado em língua só, quando eu concluí uma leitura de um livro que falava sobre isso. Né? Eu fui, no caso, ativado por um livro, né? Por um amigo que escreveu um livro, né? Que falava sobre isso, que explicava sobre isso, o que era isso, como era isso, né? Que sim, existia o falar em idiomas, que existia o falar em mistério para a igreja com a interpretação, que existia o falar em mistério, onde nem você entende o que tá falando, mas que o Espírito acaba fazendo essa tradução, né? E você acaba orando à vontade de Deus. A partir do momento que eu entendi, que eu fui ativado, sozinho, na biblioteca, aconteceu.
né? Sim. Então, qual a importância desse, tu usaste a expressão mentor, né? Também, desse mestre, desse mentor, desse cara que tenha essa chave e te ative, né? É muito importante. Porque eu acredito que foi para isso que foi dado os ministérios para a igreja. Isso. Aí, deixa eu fazer uma parte. Não está no texto, mas aí o que eu percebo também, Fábio, assim, ó, é que isso nas igrejas, né, virou muito misticismo, né? Sim, virou. Então, assim, ó, as pessoas não entendem e porque não entendem, eles mistificam, né? E aí fica uma coisa do eis que te digo, eis que te falo, né? Quando na verdade não é isso, né? Claro, e sabe que eu acredito que contribui para essa formação dessa área bem subjetiva da questão mística, do funcionamento ministerial, dos dons, da manifestação, é que a gente não foca desenvolver isso que Deus nos dá na vida comum e somente na igreja reunida, quando nós estamos reunidos. E, na verdade, a vida do cotidiano, ela te dá muito mais possibilidade de você desenvolver essas ferramentas do que 3 horas de uma reunião onde o microfone tem que ser usado de um por vez. Então, a possibilidade de você funcionar num dom durante a sua semana é muito maior do que num domingo. Então, quando a gente confina isso só no domingo, fica apertado. E aí as pessoas tendem a querer chamar atenção. Sim. Então, às vezes as pessoas falam, eu ouvi, Deus me mostrou, justamente para ganhar um espaço, um lugar de fala, mais do que realmente está tendo essa experiência que está trazendo para ela uma edificação, um crescimento. Ela quer ganhar um lugar de fala porque ela requer atenção, e aí tem várias questões que são até de ordem psicológica e psiquiátricas, né? Tem mesmo. De comportamentos, vícios comportamentais no nosso meio, que atrapalha o desenvolvimento da verdadeira espiritualidade, porque você é um lugar apertado demais, mas quando você vai possibilitando para as pessoas, né, levar isso para o seu cotidiano, você vai ter vai ter uma retirada dessa pressão, que pode ser que devolva um pouco de saúde para essas questões, assim, porque fica muito o momento do espetáculo, né, onde o cara vai revelar as coisas, onde aquele cara vai orar por mim e vai acontecer alguma coisa. Então, ou eu vou orar pelo aquele cara ali, ó, que é o The Best, The Power. The Power, que é o The Best The Power. A gente teve um retiro de jovens, né, e foi muito engraçado. Eu vou contar isso que é engraçado, por causa da visão das pessoas. E um ministro muito gracioso foi ministrar com a gente no retiro de jovens. E ele estava ministrando por imposição de mãos, e ele, Eduardo Nunes, o nome dele, lembrei, pastor Eduardo Nunes, do Dunamis. E ele tem uma carga muito preciosa como evangelista e de manifestar esse poder da ação do Espírito para dar porções para as pessoas. E ele chegou para ministrar. E o comentário das pessoas, porque ele foi orar por mim, eu caí. Então o comentário é assim, até o Fábio caiu. Como se o que eu sou me torna imune à ministração do outro. Entendeu? E para você ver que isso é um paradigma. Por que não, se o irmão está me ministrando, eu não recebo? Por que eu não posso receber? E se receber, significa que ele é superior a mim porque eu recebi a ministração dele. Se você pega por aí esse tipo de mentalidade que causa cada vez mais distúrbios no funcionamento da vida da igreja. Sim. É bem isso mesmo. E vou te contar, eu tenho um caso engraçado também. Uma vez eu participei, assim, ó, eu funciono, assim, o meu devocional, o meu tempo com o Senhor é pela manhã. Então, eu não posso ligar o celular, eu não posso ver uma mensagem, nada. Porque senão, dali eu já emendo e vou embora, né? Começa a entrar, a fazer, lembra disso, lembra daquilo, vai. Então, o meu primeiro momento é com o Senhor. Ponto. É de manhã. Fui participar de uma vigília. E aí tinha um irmão que é muito querido, e ele é muito dessa área, né? Acredita muito em profecias e tal. E ele queria que eu conhecesse uma pessoa, que era um
the power, né? Aí eu assim, não, beleza. E essa pessoa chegou nessa reunião e ela não me conhecia, né? Eu já a conhecia, já tinha ouvido sobre. E aí ele trouxe essa pessoa e disse, olha, tem uma palavra para ti. E aí ela começou a orar, né? E eu lembro que ela falou, né? Entre as coisas que ela falou que ela ouvia as minhas orações na madrugada e que essas orações tinham subido até ela, né? Até Deus, né? E mais um monte de coisa. E ele com muita expectativa, ele distante, com muita expectativa, com o olho brilhando, assim, uau, agora, né? Pegou, agora vai, pegou. Daqui para frente agora. E aí, beleza, entreguei o que tinha que entregar. Eu saí, fui encontrar ele, e aí ele perguntou, e aí? Eu disse, eu acho que ela errou a pessoa. Eu acho que Deus errou a pessoa. Porque Deus falou que ele ouvia o meu clamor nas madrugadas e as minhas orações haviam chegado até ele. Só que de madrugada eu não oro, eu durmo. De fato, eu durmo, né? O meu devocional, o meu tempo com Deus é pela manhã sempre. Sempre, né? Acordei, subo para a biblioteca, ali fico todos os dias, né? Então, muito disso também, e atrapalha, né? É para impressionar, para marcar um território, né? Eu sou um profeta, né? Um pseudo-profeta, eu sou uma pseudo-profeta, e eu tenho que ser, né? Porque eu tenho mistério, né? Isso realmente atrapalha, né? E mantém a igreja numa espécie de um jardim de infância. Sim. Né? E tu vê que isso, o problema dessa palavra está em como ela te deu. Que de fato acontecia. Você tinha um momento. Então, tipo, ela possivelmente ela percebe que o propósito de Deus para você é dizer, eu tenho ouvido as suas orações. E pronto. Mas ela usa uma estrutura de como Deus ouve oração para poder dar a palavra. A estrutura religiosa da própria pessoa. Sim. Madrugada é mais, denota mais espiritualidade, mais poderoso, é mais sacrifício. Mais sacrifício. Então, aí que entra a deturpação do dom, né? Não é se ele acontece, se a pessoa percebe ou não, é o que a pessoa faz com que ela percebe. É o que ela tentou usar para poder surpreender ou te impressionar. Né? Então usa um linguajar ao invés de ser só honesto. Sim. Eu falo, a profecia, você não precisa ter preocupação de acertar. Você precisa ter a preocupação de ser honesto. Até onde você alcançou, você comunica o que você alcançou. Boa palavra essa, viu, gente? Aí, não tem que florear, né? Não, seja honesto. E entrega o que realmente é para entregar sem floreio. Agora me diz uma coisa, Fábio. Isso, assim, essa questão profética em ti, né? Ela se desenvolve ou é algo meio que iminente? Brotou, pum. Eu acredito que foi uma... Como eu disse, né? Foi gerada uma consciência. E aí dessa consciência ela brota, né, de coisas que eu já percebia em mim, ela brota e foi se desenvolvendo pela vivência, pela experiência, pelo próprio serviço, nessas orientações foi. Eu lembrei agora você falando isso, na minha família ele está vivo ainda, tio Jorge, o irmão do meu avô. Ele era assembleiano. E deve ser até hoje assembleiano, tem muito tempo que eu não falo com ele. E profetão, assim, daqueles profeta, né, e a minha família achava ele tudo maluco. E um dia, quando eu contei para ele o que estava acontecendo comigo, ele orou por mim, me abençoou como uma continuidade na família. E aí depois, na minha família, o maluco passou a ser... Passou a faixa de maluco. Me passou a faixa de maluco, assim, tipo... Então, eu acredito que isso tem a ver até pela marca que a minha família tem do sacerdócio,
do estar na igreja, de estar vinculado à igreja. Até hoje os meus tios estão lá na liderança da igreja batista e trabalhando com isso. Meus primos também seguiram. Então, na minha família tem essa marca, né, essa identidade. Eu acredito que vem daí e eu fui também sendo desenvolvido. E Fábio, assim, ó, a família do ontem e a família do hoje, essa relação, né? Tipo, o Fábio agora não é mais da nossa tribo. Foi um processo para ser resolvido isso, né? Para minha avó foi sempre muito estranho, né? Minha avó é engraçada, ela falava que eu era missionário, não era pastor, só missionário, né? Mas hoje eu tenho um carinho dos meus tios, hoje já não tem tanto essa diferença, porque os tempos também mudaram, né? Hoje ficou mais fácil. Hoje é mais tranquilo. Gente, eu quero pedir perdão, né, para o Fábio primeiro, porque o nosso tempo passou rápido e a gente ainda nem abordou realmente tudo o que queria. Então a nossa produção aqui já vai fazer um próximo momento para a gente discutir mais essas questões ministeriais, aquilo que tu já aplicou lá no Rio e hoje está começando a brotar, nascer e florescer aqui em Santa Catarina, né? Então eu quero desde já, né, Fábio, te agradecer pelo tempo que tu cedeu para a gente, né? Pelo conhecimento e pela pessoa, né, que tu já compartilhou com a gente aqui que tu és, já estender esse convite em sincronia com a agenda dele, hein? A gente fazer novamente esse bate-papo, né? Vamos. E, bom, te agradecer de monte e deixar aberto aí para tuas considerações finais. Considerações finais. Eu quero agradecer pelo convite. É sempre bom falar dessa história e quando a gente fala da história, né, o que foi desenvolvido até aqui, eu sei que a gente fala uma frase há muitos anos, né, o que te trouxe até aqui não é aquilo que vai te levar, mas ao mesmo tempo ela reafirma o destino. Tipo, isso é o que eu vivi e até aqui, e é uma marca na minha vida e que eu preciso estar focado nisso até o dia que terminar esse trabalho. Amém. Ou ele voltar para terminar tudo. Amém. Né? E eu quero deixar para você, dentro da nossa conversa, essa instrução de procurar integralizar a sua vida com aquilo que Deus faz. Né? Não trabalhar na dicotomia da vida ou nessa separação de secular e sagrado. Né? A gente precisa tornar sagrado tudo aquilo que a gente está envolvido neste século. Esse século é mau, esse século tem uma operação de um Deus dele que procura cegar, mas a gente foi chamado para tornar esse lugar sagrado enquanto a gente está aqui. Esse é o nosso chamado sacerdotal de tornar lugares sagrados. Então não viva numa divisão, né? Procure incluir toda a sua relação com Deus em tudo aquilo que você se relaciona nesse mundo. E eu tenho certeza que às vezes você está procurando como desenvolver dons e está esperando uma oportunidade naquela reunião de 3 horas e ele pode ser desenvolvido aonde a sua vida acontece. Amém. Ó, fica a dica aí, né? E não deixe, você que acompanhou mais esse episódio, né? Não deixe de compartilhar. Se gostou, compartilha com um amigo, né? Pede para o pessoal seguir, se inscrever para estar recebendo esse material aí em primeira mão sempre. Compartilha então e eu te espero no próximo episódio. Deus te abençoe. Até a próxima.